forte, né? É uma palavra muito forte, pesada. Seu ingrato. Você não é grato por isso. Você é uma pessoa ingrata. Eu fiz tanto por você. E você paga deste jeito. Você reconhece deste jeito. E na Bíblia tem uma situação que acontece, que nós vemos um prejuízo grande na vida daquele que não é grato a Deus. Existe consequência? Sim. Porque a gratidão, ela é um sustentáculo na vida daqueles que têm consciência. A gratidão, ela é um sinal também de educação, de respeito, de sensibilidade. E a Bíblia conta a história, tem um texto que fala sobre a cura dos 10 leprosos. Lucas 17 inicia dizendo o quê? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós? E ele, vendo, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, olha só, amados, a expressão aqui, glorificava a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças. Este era samaritano. Ele voltou para agradecer. E respondeu Jesus, disse-lhes: não foram 10? Olha só a expressão do nosso Jesus. Não foram 10 que foram limpos? E onde está os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Rapaz, esse texto aqui nos fala muito e nos traz lições tremendas a respeito de Jesus e nós como sociedades e como pessoas. Vemos aqui que estes homens, naquele tempo a lepra era um sinal terrível. Uma pessoa com lepra, um leproso, ele não vivia em sociedade. Ele era mandado para longe, ele morava nas montanhas, eles moravam nos sepulcros, eram pessoas que não tinham cunho social, não tinham uma vida social, eram pessoas desprezadas, era a coisa terrível, muito terrível que ali existia naquele tempo. E quando estes homens viram Jesus de longe, ou seja, eles tinham aí uma lei, eles obedeceram a lei que dizia: o limite de vocês é esse. E qual a atitude deles? Clamar. Quando nos falta força, quando é imposto limite para a nossa vida, o nosso único subterfúgio é nós clamarmos a Deus. Porque vai ser colocado limites na tua vida, meu irmão. Mas uma coisa que nós temos que ninguém pode calar é o clamar, é o gritar, é o pedir, é o implorar, é orarmos a Deus. E estes homens aqui, eles começam a clamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, como eles dissessem assim: olha a nossa situação, estamos aqui neste estado, Jesus tem compaixão de nós, muda a nossa história.
Quem sabe é o teu clamor, meu amado. Quem sabe é o teu clamor, minha amada. Mas Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Diga para Ele. Porque quando você clama, Deus ajuda. Quando você clama, Deus responde. E o milagre acontece. E ali, quando eles começam a clamar, Jesus diz: vai, mostra lá aos sacerdotes. Vá lá. Interessante, amados. Esses 10 tiveram algo forte, foi fé. Quando Jesus diz: vai, mostrai-vos ao sacerdote, mostrar o quê? Eles estavam doentes ainda, estavam com a lepra. Mas a fé deles foi marcante. E eles vão, e quando chega no caminho, eles foram curados. Era o teste. Os 10 tinham fé. Os 10, eles tinham fé. Eles foram. Eles não questionaram. Mas Jesus, que negócio é esse? Eles foram. Tem muita gente com fé, mas são ingratos. Só um voltou. Quando dissesse assim: é obrigação dele. Está no papel dele fazer isso por nós aqui. Foram embora. Curados, ingratos. E um voltou. Interessante, amados, que Jesus ele fala bem aqui que um era samaritano. O que era este samaritano? Era um povo ao qual, de primeiro momento, não era para eles a salvação. Não era para eles. O que o texto diz lá em 1 João capítulo 12, em João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esta promessa é para os judeus. Mas os judeus não quiseram. Os judeus, a sua grande maioria, rejeitaram ao Messias. Rejeitaram a Jesus. E aí começa um processo. O samaritano aqui, que a Bíblia fala, o povo cananeu, que não era de momento da linhagem, não eram judeus, então eles estavam ali e eram um segundo plano para a salvação. Mas só eles que entenderam isso. Interessante que a Bíblia, ela fala muito sobre essa questão. Somente estes aí que atenderam a voz. Como aqui este leproso, ele era samaritano. E ele volta para dar glórias a Deus, para dar louvores a Deus, amados. Olha que coisa tremenda, que coisa espetacular, que coisa fenomenal. E quando ele chega, ele se prostra aos pés de Jesus e algo acontece. Você sabia que também Deus tem bênção na vida dos que são gratos? Jesus olha e diz, o versículo, eu quero ler, que é fortíssimo. Jesus disse-lhe, no versículo 19 de Lucas 17, levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. A fé dele. Ele recebe a salvação. Este presente máximo. Então, quando nós temos gratidão a Deus, nós recebemos bênçãos inumerosas, bênçãos tremendas. Então, o homem que é grato, Deus ele gosta de pessoas gratas. Tem gente aí, sabe, tem uns crente cri-cri, sabe? Se tá na igreja, tá lá, é obrigação Deus me abençoar, porque eu tô aqui na igreja, eu tô louvando a Ele, eu tô fazendo a obra dele, ele tem que me ajudar, ele tem que abrir as portas, Deus tá... Tem gente que pensa assim, abaixa a crista, meu filho, abaixa a cristazinha, isso. Nós somos pequenos demais. Nós estamos aqui para louvor e glória do nosso Deus. Fomos resgatados, curados, libertos para louvor da glória de Deus. Receba esta palavra